perseguição, muita perseguição em cima dela, tá? Aqui me vem um homem, aqui me vem a pureza dela, que significa a verdade, ou seja, ela estava sendo perseguida por alguém que tem poder para prejudicá-la na terra. A gente não está falando aqui do diabo, não, tá? Aqui eu estou falando de um homem encarnado. Se ele serve o diabo, eu não tenho a menor dúvida, tá? Mas que tem poder, e mesmo ela sendo inocente, que a casa da criança significa inocência, olha aqui as cartas. Ela estava sendo altamente perseguida, tá? E isso, perseguida no sentido não de tirarem a vida dela. Ela estava sendo perseguida no sentido jurídico, digamos, sendo perseguida por diversos motivos, especialmente porque é de direita, né? Não se pode ser de direita nesse país que você é perseguido, eu que o diga, né? Digamos que foi uma somatória muito grande para isso que aconteceu. Às vezes você não tira a vida de uma pessoa com arma branca ou arma de fogo. Você tira por suas ações, por sua coação. É complicado, tá? Então isso propiciou muito. Aqui eu vejo que ela buscava luz. Sim, através da religião, através da fé, casa das estrelas e do coração. Realmente, ela buscou na religião melhorar a vida dela por completo e amenizar todo esse peso que ela sentia dentro dela. No entanto, aqui, não que a igreja não fosse suficiente ou que a fé dela não fosse suficiente. Aqui vem representando, né, a Carol, e aqui vem representando a destruição. E a gente está falando do setor psicoemocional da pessoa. Gerações, entendam bem. Os médicos estão na Terra para um propósito. Os médicos psiquiatras, os neurologistas, os psicólogos, os terapeutas, são ferramentas usadas pelo espiritual, por Deus especialmente, para nos auxiliar aqui na Terra. Então, quando uma pessoa ela está extremamente sobrecarregada, preocupada, a fé aliada ao tratamento médico, por isso que quem tem depressão ou tem outros distúrbios psiquiátricos sabe, você precisa aliar a sua fé, que você busca através de Deus, através de alguma religião, que a fé vai te dar aquele combustível, vai te dar aquela força, certo? Você alia ao tratamento com um neurologista ou psiquiatra durante um tempo para tomar medicações, dependendo do nível, porque depressão é uma doença e tem níveis. E quando você chega no nível hard, você precisa de medicações. E também terapia, que é feito com psicólogos ou terapeutas. Então, é uma junção para o tratamento ter eficácia. Não adianta você só se apegar a um psicotrópico, não adianta você só pegar só a terapia, não adianta você só pegar a fé. Nossa, cigana, você vive falando da fé, mas a fé é o primordial. Mas é para isso que existem esses profissionais. Quando a pessoa tem uma depressão, que claramente eu vejo pela Casa da Torre aqui, que essa moça tinha, uma depressão a nível hard, e sozinha, por mais fé que ela tivesse, por mais apoio da igreja que ela tivesse, não seria suficiente. Já foram as 9 cartas do baralho cigano, como vocês podem ver aqui. Agora, o tarô. Não vejo que essa moça foi exatamente jogada por alguém de lá. Alguém pegou essa moça ou colocou uma arma na cabeça dela e falou, se joga. Não vejo isso. Mas eu falei, muita perseguição em cima dessa moça. E eu posso dizer, foi uma somatória. Infelizmente, entendam bem, cigana respeita todas as religiões do bem. Porque tem religião que é do mal, vocês sabem disso, né? Inclusive, muitas pessoas me procuram para fazer mandala de luz, para quebrar magias, feitiçarias pesadas de religiões e que pessoas procuraram para enviar para elas. Essa moça tinha um agravante. Ela buscou a fé e a fé fez bem para o coração dela. A fé é a fé. Mas é como eu falei, ela tinha uma depressão em nível tremendo e necessitaria da ajuda de psiquiatras, psicólogos, junto à fé dela.
não foi suficiente. Não deu tempo. A depressão é uma doença muito séria, gerações. E tem mais uma coisa. Quando eu falo que eu respeito todas as religiões, eu quero deixar bem claro que eu respeito o conceito de cada religião, mas eu falo baseada no que eu sinto como vidente. Deus, na sua perfeição, não condena. Não condena. A pessoa gay, ela nasce gay, ela não se torna gay. A gente vê muitos casamentos aí de pessoas que frequentam determinadas religiões e se casam e têm filhos e acontece coisas parecidas. A pessoa tem um nível de depressão enorme. O que eu quero dizer aqui, que quando ela mencionou que ela perdeu a guerra, ela falou em 2 sentidos, tá? Aqui novamente, e o coração, o sentimento veio tanto no tarô como no baralho cigano e na mesma posição. Ou seja, coisas do mundo que a Carol acreditou que poderiam ser passageiras, como o caso dela se sentir atraída por pessoas do mesmo sexo. Ela achou que poderia ser algo passageiro e curável. Ela lutou contra isso. Mas ela já nasceu assim. E se Deus, na sua infinita misericórdia e perfeição, permite que pessoas nasçam assim, elas não são menos do que você, do que eu, do que ninguém. Você não vai ser menos para Deus por ter atração sexual, física, por uma pessoa do mesmo sexo. As pessoas têm que parar de julgar e obrigar essas pessoas a se curarem de algo que não é uma doença. O homossexualismo não é uma doença, você nasce assim. Sabe por quê? Porque você nasce assim. E você nasce assim porque o nosso espírito não tem sexo. Você pode ser homem numa encarnação, mulher noutra encarnação. É a natureza. Isso tem que ser respeitado. Ela entrou num nível de confusão tão grande e de pressão tão grande por conta da religião, por conta do que ela acreditava. Casa do Mago, também é o que você acredita. Aqui a sacerdotisa, ou seja, que ela deveria se curar de algo que ela já nasceu sendo assim. Então, gerações, aqui eu vejo o enforcado, eu vejo o louco e eu vejo, infelizmente, a casa da morte. O que levou essa menina a cometer esse ato foi uma junção de depressão em estado gravíssimo. Quando ela diz, eu perdi a batalha, eu perdi a guerra, ela quer dizer a guerra do corpo com o espírito e principalmente e também pela casa do enforcado, de tamanha perseguição em cima dela por conta dela ser ativista. Então, de certa forma e de forma indireta, digamos, não de forma indireta, mas de forma direta, pessoas propiciaram para que isso acontecesse. Pessoas também foram responsáveis pelo que ela cometeu, porque ela não conseguiu ter essa junção de pressão. E como estamos numa era onde muitas pessoas, infelizmente, estão fazendo e outras vão fazer, cometer esse ato de tirar a própria vida, porque fez um boom dentro delas. Mas inevitavelmente isso acontece. Então não, ninguém a jogou de lá, mas com certeza, devido ao que ela estava sendo submetida, pressionada, junto à depressão muito alta e junto à pressão a qual ela estava sendo perseguida, ela não suportou e cometeu esse ato. Então, essa moça precisa de muita oração para que o espírito dela seja acolhido, porque ela estava muito doente emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente.